Boa tarde, turma. Dando continuidade nessa quinta-feira às atividades da semana 4 do PET, nós vamos fazer ciências, as 3 questões das páginas 61 até 63. Nessa aula, nós vamos aprender sobre o solo e a sua composição. Quais são os elementos que tem dentro do solo que fazem com que ele seja daquele jeito. As características dele dependem da sua composição. O que tem no solo? Para aprender um pouco mais sobre isso, nós vamos fazer a leitura do texto informativo que tem aí na apostila de vocês, sempre, principalmente na parte de ciências, geografia, história, a gente lê primeiro esse texto informativo. O texto informativo, lembrando, que é um gênero textual que serve para informar, o próprio nome já diz. Ele traz informações importantes sobre um determinado assunto. Então, hoje nós vamos aprender sobre o solo. Chamamos de solo a superfície do planeta Terra. Então, toda a superfície do planeta Terra, ela é chamada de solo. É o local onde vivemos e também desenvolvemos nossas atividades. Lembrando que parte da superfície terrestre ela é formada por água e a outra parte é formada pelo solo, que é a parte da terra mesmo. Ele pode ser coberto por vários elementos, como vegetação, água, cidades e ruas, ou mesmo não apresentar nenhuma cobertura, que é aquele solo original, sem nenhuma alteração. De qualquer forma, quando descoberto, nós observamos somente a sua camada superior, que fica visível aos nossos olhos. Mas quando cavamos um buraco ou observamos um barranco, percebemos que existem várias camadas diferentes ao longo da profundidade do solo. Existem 5 diferentes camadas chamadas de horizontes do solo. Então, as camadas do solo, elas são chamadas de horizontes e elas são divididas em 5, conforme o esquema que eu coloquei aqui para vocês, que não está na apostila. Aqui as camadas do solo, horizonte O, horizonte A, horizonte B, horizonte C e horizonte D. E o que tem em cada uma delas? O humus, o solo superficial, o subsolo, que fica abaixo do solo superficial, rocha fragmentada e rocha matriz, que é a parte mais profunda do solo. Normalmente, nós não conseguimos observar essa rocha matriz no nosso dia a dia, tá? Essa imagem está só na nossa aula, tá, pessoal? Ela não está lá na apostila de vocês. Mas também a gente não vai precisar aprofundar nessa parte. É só para vocês saberem o nome desses horizontes que estão sendo citados aqui no texto. Quando observamos o solo de diferentes lugares, também percebemos que existem diferentes tipos de solo, que apresentam texturas e cores variadas. A gente pode ver uma terra mais avermelhada, mais cor de barro, mais amarronzada, mais coberta por vegetação, Então, essa variação de tipo, de composição, de cor, depende de como que o solo foi formado. Esta diversidade, então, ocorre por 2 motivos. O tipo de rocha que deu origem ao solo lá atrás, quando ainda estava sendo formado, e também a quantidade de materiais que cada um apresenta em seus horizontes, que são as camadas que nós vimos, Então, depende do tipo de rocha que formou aquele solo, é a rocha matriz, que está lá embaixo no esquema que a gente viu, e também a quantidade de materiais que tem naquelas etapas, naquelas camadas que nós vimos. Que são essas aqui, que eu vou mostrar novamente para vocês, A rocha mãe é a primeira parte que surgiu do solo, e aí conforme ele foi evoluindo, ele foi ficando dessa forma, foram surgindo os novos solos jovens e as novas camadas, até formar esse solo maduro, que é como a gente o conhece hoje,
com a plantação, a vegetação em cima. Esse daqui é um esquema do processo de evolução do solo, de como que ele se formou desde quando era só rocha e depois foi se transformando em camadas maiores, tá? Também não está na apostila de vocês. Eu coloquei para vocês visualizarem, né, quais que são essas etapas de formação. E por que o solo é diferente nos lugares, né? Por exemplo, esse que eu coloquei aqui para vocês ao fundo é um solo arenoso, né? Que está muito presente em áreas de desertos. Áreas que tem desertos longos, aí a gente só vê areia, né? Tem pouca água, quase nenhuma vegetação. Então, essas regiões, elas têm uma origem diferente da região que tem bastante vegetação. E também daquela região que tem muita montanha. Que para ter as montanhas, para ter a vegetação, teve uma origem lá diferente, né? Foi uma rocha diferente que formou aquele solo. Então, de forma geral, todo solo, ele apresenta em sua composição isso daqui, ó, minerais, ar, água e matéria orgânica, que é a matéria viva, né? Resto de planta, resto de água, resto de animais mortos que foram se depositando ali, e tudo isso vira adubo para as plantas crescerem. Então, isso aqui tem em todo tipo de solo, independente de qual que é esse tipo. Isso aqui nós vamos precisar para responder uma pergunta lá na frente quando a gente chegar. Então, essa informação vocês podem grifar no texto de vocês, ó. De forma geral, todo solo apresenta em sua composição minerais, ar, água e matéria orgânica. Os minerais são originados de fragmentos das rochas de origem, que é aquela rocha mãe que eu coloquei para vocês na imagem anterior. O ar e a água vêm do ambiente mesmo, ou seja, ele pode variar de acordo com as estações do ano. Quando está frio, é um tipo de ar. Quando está no verão, nós temos mais chuvas. E isso vai influenciar também no solo. Vocês podem observar que nesse momento de seca que nós estamos vivendo, não só o nível da água dos rios está baixando, mas também o solo reage, né? Ele fica bem mais seco. O vento tá quente, né? Porque a gente não tem aquela umidade. Além disso, o tamanho das partículas de minerais também influencia a quantidade de ar e água. Esse daqui é um solo da floresta. Ele tem bastante vegetação em cima dele. Aqui já é um solo deserto, como eu falei para vocês. É um solo arenoso, tem muita areia e pouca vegetação. Quanto maiores forem, mais ar e menos água o solo irá acumular. Já a matéria orgânica é originada da decomposição de restos de seres vivos. Pode ser plantinhas, podem ser animais. Solos de florestas, por exemplo, podem ser cobertos por vegetação. Apresentam muita matéria orgânica, que vem das próprias árvores, né? As frutas, as folhas, os animais que vão ali para comer. Os solos de desertos, por outro lado, não apresentam cobertura vegetal. São muito pobres em matéria orgânica e pobres também em umidade, em água. Então, de acordo com tudo que a gente leu e que eu expliquei para vocês, nós vamos responder agora as perguntas. Na pergunta número 1, é que eu já assinalei para vocês a parte que vocês irão sublinhar lá do texto. Segundo o texto, existem vários tipos de solos, mas podemos observar uma composição geral, que é aquilo que tem em todos os solos, independente do tipo que ele é. Qual que é essa composição? Vamos ver que vocês, se vocês lembram que a gente já falou e já grifou aí no texto. Vai ficar assim, então, nossa resposta, aquele trechinho do texto que a gente grifou. Todo solo apresenta em sua composição ar, minerais, água e matéria orgânica. Isso é muito fácil de a gente guardar, né, pessoal? O ar que está no ambiente não tem como não ter ar, né? Todo lugar que a gente está no planeta Terra tem ar por causa da atmosfera terrestre. Os minerais, a água e a matéria orgânica.
Essa quantidade de minerais e água e matéria orgânica, a gente viu que depende do lugar, né? Um lugar que tem floresta, ele tem mais desses elementos aqui. Um lugar deserto, ele tem menos. 2. Desde a época dos homens das cavernas, na pré-história, isso aqui se chama pré-história, tá, pessoal? Os seres humanos utilizavam os solos coloridos para fazer pinturas, porque existem diferentes tipos e cores de solo. Então, essas pinturas, vamos fazer uma pausa aqui antes de responder a pergunta. Elas são as pinturas rupestres. Vocês já viram em alguma época na escola as pinturas rupestres? Que o pessoal lá da pré-história escrevia nas cavernas, nas paredes, onde eles encontravam, e grande parte eles usavam essa terra colorida para fazer as cores, para representar o dia a dia deles mesmos, né? Então, por que existem diferentes tipos de cores de solos? Porque foi pintado pelo ser humano, depende do tipo de rocha que deu origem ao solo e da quantidade de materiais orgânicos, ou quando o solo é perfurado, ele fica com várias cores. Pense em tudo que nós falamos até agora. Marca o X em somente uma alternativa, só tem uma que é correta. A última pergunta de hoje, nós vamos observar as duas colunas e ligar o ambiente à cobertura de solo que cada um apresenta em sua maioria. Então, nós temos aqui a imagem do solo e a descrição. Qual descrição combina com qual imagem? Vocês vão ligar com um traço. Aqui a rodovia, a floresta e o oceano. A primeira descrição. Solo coberto por seres vivos de diferentes espécies. Isso aqui diz respeito a qual? Rodovia, floresta ou oceano? Solo coberto por um componente vivo, não vivo da natureza, não vivo. Corresponde a rodovia, floresta ou oceano? E por fim, solo coberto por um componente não natural, produzido pelo ser humano. É rodovia, floresta ou oceano? Pessoal, por hoje é só isso. Qualquer dúvida que vocês tiverem é só me mandar. Se quiser corrigir também, junto comigo, as atividades antes de mandar a apostila, é só vocês me mandarem a foto da apostila, tá bom? Qualquer dúvida é só me chamar. Até amanhã!